Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. A mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é absolutamente transformadora e poderosa. Quando a enfermidade ocupa teu corpo, Deus ocupa com vida e diz que é recomeço. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem poderosa e transformadora. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, procurando por uma palavra que traga esperança real para o seu corpo que dói. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Cada dor que você sente dia e noite sem cessar. Cada noite que você passa sem dormir por causa da enfermidade que não a deixa descansar. Cada momento em que você pensa que a doença é o fim de tudo. Deus sabe qual é a sua enfermidade, aquela que parece tomar conta completamente do seu corpo e da sua vida. Deus sabe quantos médicos você visitou procurando respostas que não encontrou. Deus sabe quantos remédios você tomou esperando cura que nunca chegou. Deus sabe quantas promessas vazias você ouviu de pessoas que não podiam cumprir. Deus sabe cada lágrima que você chorou pensando que nunca mais seria saudável e que aquela era uma condenação perpétua. Deus sabe cada noite que você passou orando pedindo cura enquanto a dor não diminuía. E Deus não apenas sabe tudo isso, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem porque Deus não está distante da sua dor. Deus está aqui, escutando cada clamor da sua alma com atenção perfeita. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração completamente. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real, que quando você fechar este vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que Deus tomou pessoalmente a sua enfermidade sobre si na cruz, e que existe cura real e genuína, existe vida verdadeira e abundante. Existe um recomeço que Deus já preparou para você desde o princípio dos tempos. Mas antes de a gente prosseguir com esta mensagem que muda vidas, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais específicos e especialmente preparados. Materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem poderosa no dia a dia. Se você está enfrentando uma doença grave ou crônica que está te destruindo, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma poderosa e revolucionária, transformando completamente a forma como você enfrenta a enfermidade. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de cura e recomeço que vai mudar sua vida para sempre. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo muito importante para você. Se você ainda não deu um like neste vídeo que pode ser transformador para a sua vida, se você ainda não se inscreveu neste canal que traz mensagens que curam, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer isso com urgência. Clica naquele botão de like, meu irmão, minha irmã. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra poderosa de que Deus tomou a sua enfermidade sobre si e traz recomeço mesmo quando tudo parece perdido. Se inscreva e, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você nestes dias de sofrimento. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: Deus tomou minha enfermidade e traz recomeço em minha vida. Deixe essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de uma mulher que sofreu por muito tempo. Sim, uma mulher que estava doente, enferma, totalmente incapacitada há muitos anos que ninguém pode contar. A Bíblia não detalha exatamente qual era a sua doença específica, mas o que sabemos é que ela sofria de forma indescritível. Ela sofria de forma tão intensa que sua vida tinha se tornado um fardo completo que pesava cada dia mais. Dia após dia, noite após noite, ela carregava o peso daquela enfermidade com desespero. A dor era constante e nunca deixava de incomodá-la. A limitação era total e absoluta. Ela provavelmente visitou muitos médicos diferentes, muitos curandeiros,
muitos que prometiam cura e depois a decepcionavam. Ela provavelmente gastou todo o seu dinheiro tentando encontrar uma solução definitiva, uma saída da enfermidade, uma esperança que a salvasse. Ela provavelmente tomou remédios que não funcionavam e que deixavam efeitos colaterais. Ela provavelmente passou por tratamentos dolorosos que não traziam a cura que ela tanto esperava. Ela tinha perdido completamente a esperança de um dia ser saudável novamente. Ela tinha aceito que aquela era a sua realidade eterna. Ela estava sozinha com a sua dor imensa. Ninguém compreendia. Ninguém conseguia ajudá-la. Mas sabe o que acontece? Sabe qual é o momento que muda tudo na vida daquela mulher e que a liberta de uma vez por todas? Aquele momento em que essa mulher ouve sobre Jesus. Aquele momento em que alguém lhe diz que existe um homem que está passando por ali. E esse homem tem poder extraordinário sobre a enfermidade. Esse homem tem autoridade completa sobre a doença. Esse homem pode fazer algo que nenhum médico conseguiu fazer em toda a sua vida. E essa mulher, naquele momento de dor profunda e desespero, naquele momento em que ela não tinha nada mais a perder, ela toma uma decisão que vai mudar tudo. Ela sai de casa, ela enfrenta a multidão inteira de pessoas, ela se coloca diante de Jesus com fé genuína, e tudo o que ela consegue fazer é tocar a borda do manto dele. Tudo o que ela consegue fazer é um toque simples. Mas sabe qual é o poder de um toque quando ele vem da fé genuína e pura? Sabe qual é a autoridade de uma ação quando ela vem do desespero sincero e da crença absoluta em Deus? Sabe qual é o que acontece quando uma pessoa que perdeu toda a esperança coloca aquela última gota de esperança em Jesus? Naquele exato momento sagrado, naquele momento de encontro com o poder divino, a enfermidade deixa o seu corpo completamente. A doença sai dela de uma vez por todas. O corpo que estava destroçado é restaurado. E Jesus, aquele que sentiu o poder sair dele através daquele toque de fé, vira para a mulher e diz com clareza: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Ele a chama de filha. Ele reconhece a fé dela. Ele a deixa curada para sempre. E você sabe qual é a importância daquele momento? Aquela mulher nunca mais vai sofrer daquela enfermidade. Aquela mulher vai voltar para casa diferente. Aquela mulher vai poder fazer as coisas que não conseguia fazer. Aquela mulher vai ter vida novamente. Isso é o que Jesus faz. Isso é quem Jesus é. Mas agora, quero que você conheça a história ainda mais profunda, que está em Mateus 8, 16, 17. Está escrito exatamente em Mateus 8, 16, 17. Vindo à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e expeliu espíritos pela palavra, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou as nossas doenças. Você entende o que está escrito aqui de forma clara? Você compreende a magnitude extraordinária desta verdade que muda tudo? Jesus não apenas curou as pessoas que vieram a ele. Jesus fez algo muito mais profundo e transformador. Jesus tomou as enfermidades delas sobre si, de forma literal. Jesus carregou as doenças delas pessoalmente. Jesus absorveu a doença delas para si mesmo. Isso significa que quando você está doente agora, quando você está sofrendo neste momento, quando você está passando por uma enfermidade que parece te consumir, Deus não fica longe vendo você sofrer. Deus não fica distante julgando a sua enfermidade como se fosse um castigo. Deus entra no seu sofrimento profundamente. Deus toma pessoalmente aquilo que está te machucando e coloca sobre si para livrá-lo. Jesus é aquele que literalmente carregou as suas doenças na cruz. Jesus é aquele que tomou a sua enfermidade como se fosse dele próprio. Isso não é uma promessa vaga que pode ou não se cumprir. Isso é uma declaração clara de que a enfermidade não é da vontade de Deus. A doença não é o plano de Deus para você. A doença não é um castigo que Deus envia para ensinar. A doença é aquilo que Jesus tomou sobre si para que você fosse livre.
Toda a enfermidade que você está vivendo agora, Jesus já tomou sobre si completamente na cruz do Calvário. Toda dor que você está sentindo agora, Jesus já carregou em seu corpo. Toda doença que parecer estar te destruindo agora, Jesus já destruiu quando ele ressuscitou dos mortos com poder e glória. Agora quero que você conheça outra história extraordinária que mostra o poder de Deus de forma diferente e muito especial. Quero que você veja como Deus age através dos seus servos quando eles reconhecem verdadeiramente o poder de Deus presente neles. Há uma história na Bíblia de um homem chamado Naamã, que é absolutamente transformadora. Sim, Naamã, aquele general do exército sírio que tinha lepra, uma das piores doenças devastadoras da antiguidade. Lepra, meu irmão, minha irmã. Você sabe o que é lepra realmente? É uma doença horrível que destrói o corpo literalmente e progressivamente de forma irreversível. A lepra come lentamente a carne viva da pessoa até que não haja mais nada. A lepra causa úlceras profundas e extremamente dolorosas que nunca cicatrizam. A lepra causa dor indescritível e constante que nunca descansa. A lepra destrói os dedos e membros, deixando a pessoa desfigurada. A lepra isola a pessoa completamente da sociedade, porque as pessoas tinham muito medo de ser contaminadas e evitavam qualquer contato. Naamã era um general respeitadíssimo, um homem de prestígio incomparável e poder absoluto. Um homem respeitado e temido em toda a Síria. Mas a lepra o havia reduzido a absolutamente nada. A lepra havia destruído completamente a sua vida como ele a conhecia. Mas Naamã ouve falar de um profeta em Israel chamado Eliseu, através de uma criada sua. Alguém lhe diz que esse profeta tem poder dado por Deus para curar até mesmo a lepra mais severa. Naamã está tão desesperado pela cura que ele decide viajar para Israel, mesmo sendo um inimigo de Israel. Ele faz uma jornada longa e extremamente difícil, carregando esperança. Ele abandona completamente o seu conforto real. Ele abandona completamente o seu prestígio e status. Ele vai como um mendigo desesperado atrás de cura milagrosa. Ele chega finalmente à casa de Eliseu com grande expectativa, esperando que o profeta faça algo extraordinário e espetacular diante de seus olhos. Naamã está pronto para fazer grandes coisas para receber a cura que anseia. Mas o que acontece é completamente diferente do que ele esperava. Eliseu não sai pessoalmente para encontrar Naamã. Eliseu não o trata como uma pessoa importante e poderosa. Eliseu envia apenas um simples mensageiro que diz: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne se restaurará, e ficarás limpo. 7 vezes no Jordão. Apenas isso. Uma coisa completamente simples. Uma coisa que qualquer pessoa comum poderia fazer. Naamã fica absolutamente furioso com essa resposta simples. Naamã sente-se completamente desrespeitado e humilhado. Naamã quer uma cura grandiosa e espetacular que mostre o poder divino de forma óbvia e dramática. Naamã quase desiste completamente. Naamã quase volta para casa sem a cura, desesperado. Mas então, um de seus servos diz algo de uma sabedoria profunda e transformadora. Pai meu, se o profeta te mandasse fazer coisa difícil, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás limpo. E Naamã finalmente reconhece a sabedoria naquelas palavras transformadoras. Naamã vai até o Rio Jordão com um novo ânimo. Naamã se lava uma primeira vez obedientemente. A lepra continua ali ainda. Naamã se lava uma segunda vez. Nada muda ainda notavelmente. Naamã se lava uma terceira vez com paciência. A lepra ainda está ali completamente. Naamã continua com determinação. Naamã se lava uma quarta vez. Nada aparente. Naamã se lava uma quinta vez com fé crescente. Ainda nada visível. Naamã se lava uma sexta vez com esperança. A lepra ainda não desapareceu visualmente, mas Naamã não desiste de jeito nenhum. Na 7ª vez que ele entra obedientemente na água, sua carne é restaurada completamente e milagrosamente. A lepra desaparece de uma vez por todas para nunca voltar. O corpo que estava destroçado e desfigurado fica totalmente são e restaurado. A transformação é completa e absolutamente imediata. Você vê? Deus nos convida a participar ativamente da cura. Quando Naamã se lava 7 vezes, ele está dizendo que crê genuinamente. Ele está dizendo que Deus tem poder absoluto sobre sua enfermidade. Ele está dizendo que aquele rio, aquele ato simples, tem autoridade divina. E é nesse ato repetido persistentemente de fé
que o milagre se realiza completamente. Deixa que eu faça uma pergunta profunda agora, que vai te levar a refletir sobre sua própria jornada. Qual é a sua doença? É câncer que assusta a cada dia que você acorda? É diabetes que limita sua alimentação constantemente e controla sua vida? É doença cardíaca que faz você ter medo a cada batida do coração? É artrite que causa dor ao acordar e ao se mover? É uma doença autoimune que destruiu completamente seu sistema imunológico? É Parkinson que tira o seu controle motor gradualmente? É Alzheimer que rouba a sua memória e identidade? É fibromialgia que causa dor generalizada em todo o corpo? É uma doença rara que os médicos não conseguem diagnosticar com precisão? É esclerose múltipla que degrada o corpo progressivamente? É insuficiência renal que exige diálise? É cegueira ou surdez que isola você do mundo? Seja qual for o nome dela, seja qual for a severidade que ela tem na sua vida, seja qual for o impacto que ela causa diariamente, saiba que Deus conhece essa doença muito melhor do que você. Deus conhece cada célula afetada pela enfermidade. Deus conhece cada órgão comprometido. Deus conhece cada sistema do seu corpo que foi prejudicado. Deus viu aquele diagnóstico antes mesmo do médico ver no seu exame de laboratório. Deus está presente em cada dor que você sente durante o dia ocupado. Deus está ao seu lado em cada noite sem dormir que você passa sofrendo e orando. Deus está com você em cada momento em que você pensa que a doença é o fim de tudo. E agora, Deus quer te dizer algo absolutamente importante e transformador que vai mudar sua vida para sempre. Deus quer te dizer que a enfermidade pode estar ocupando o seu corpo neste exato momento, mas Deus quer ocupar o seu corpo inteiro com vida poderosa, restauradora e abundante. A doença pode estar gritando bem alto na sua mente que é o fim de tudo e que não há esperança nenhuma, mas Deus está sussurrando ao seu espírito que é recomeço e que existe esperança infinita. A dor pode estar dizendo que você nunca mais vai melhorar, que você nunca mais vai viver uma vida normal e feliz, mas Deus está dizendo que a sua cura já foi completamente paga na cruz há 2000 anos. A enfermidade pode estar dizendo que você é fraco, que você é incapaz de vencer, que você é um fardo para os outros. Mas Deus está dizendo que você é mais que vencedor. Deus está dizendo que você já ganhou a batalha espiritual. Deus está dizendo que a vitória já é sua e é absolutamente certa. Agora, deixa que eu te faça uma chamada estratégica e poderosa aqui no meio dessa mensagem que está mudando sua vida completamente de forma radical. Se você está realmente gostando e sendo tocado por essa mensagem profunda, que vem diretamente do coração de Deus e que pode transformar completamente sua vida, clica naquele botão de like agora mesmo sem demora. Não deixa para depois, não adie essa ação. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que sofrem intensamente e que precisam ouvir essa palavra transformadora de poder divino. Se inscreva neste canal especial que traz mensagens que curam vidas de forma milagrosa e ative aquele sininho das notificações para você não perder absolutamente nada do que Deus está preparando. E nos comentários abaixo, deixe essa declaração poderosa e profética. Deus tomou minha enfermidade e traz recomeço em minha vida. Deixe essa mensagem para que a gente possa orar junto com você e interceder fervorosamente pelo seu milagre pessoal. Porque quando você compartilha a sua fé em público, quando você declara a sua vitória em público, você está criando um ambiente espiritual para que Deus haja de forma ainda mais poderosa. Quero que você conheça a história de Jó muito mais profundamente. Jó era um homem de fé profunda e inabalável que servia a Deus com todo o seu coração ardente e com toda a sua alma. Jó era um homem justo em todos os seus caminhos, reto em todas as suas relações, honesto em todos os seus negócios. Jó era conhecido amplamente por sua sabedoria extraordinária. Jó era respeitado e amado por todos à sua volta. Mas em um momento trágico e inesperado, tudo desmorona de forma completamente catastrófica. Jó perde os seus filhos, todos eles, 10 filhos, em uma tempestade devastadora. Jó perde as suas propriedades, toda a sua riqueza considerável, tudo aquilo que havia construído pacientemente durante anos de trabalho. Jó perde a sua saúde de forma súbita, devastadora e completa. Jó está em tanto sofrimento que ele está literalmente sentado em pó e cinza, raspando as suas feridas com um caco de cerâmica, porque a dor é tanta que ele precisa fazer algo desesperadamente.
Jó está vivendo um inferno na terra enquanto ainda respira. E seus amigos vêm para consolá-lo, mas ao invés de consolo genuíno e compaixão sincera, eles vêm julgando e acusando. Eles dizem que Jó deve ter pecado gravemente para merecer tudo isso. Jó está sozinho emocionalmente. Jó está desesperado até a beira da morte. Jó está clamando a Deus perguntando por quê. Mas sabe o que acontece magnificamente no final da história de Jó? Deus se manifesta de forma poderosa e pessoal. Deus não explica todas as coisas e não responde todas as perguntas, mas Deus mostra que está no controle absoluto. Deus restaura Jó completamente para a saúde. Deus cura todas as feridas físicas e emocionais de Jó. Deus dá a Jó uma segunda metade de vida muito mais abundante e rica que a primeira metade. Deus multiplica exponencialmente as bênçãos de Jó. Deus restaura completamente a saúde de Jó. Deus dá novos filhos a Jó. E a história de Jó termina não com morte, não com desespero permanente, mas com vida abundante, com restauração total e incomparável, com prosperidade multiplicada por Deus. Você entende profundamente o que isso significa? Você compreende que a sua enfermidade atual não é a sua história final? Deus tem muito mais em estoque para você. Deus tem um recomeço espetacular preparado especialmente para você. Agora quero que você conheça a história de um homem que tinha uma doença muito séria e grave, que deixou marcas permanentes na sua vida. Um homem que nasceu cego e viveu toda a sua vida na escuridão total. Ele nunca viu nunca na sua vida. Ele nunca conheceu a cor do céu. Ele nunca conheceu a cor do fogo. Ele nunca conheceu o rosto de sua mãe que o pariu. Ele nunca viu o rosto de seu pai que o criou. Seus discípulos perguntaram para Jesus uma pergunta que mostra exatamente como as pessoas pensavam na época sobre enfermidade e sofrimento. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde algo absolutamente revolucionário que muda completamente a forma como você compreende e vê a doença para sempre. Nem ele pecou, nem seus pais, mas é para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está dizendo claramente e sem ambiguidade que aquela doença não era um castigo de Deus enviado por raiva. Aquela doença não era resultado do pecado pessoal ou familiar. Aquela doença não era uma maldição divina. Aquela doença era uma oportunidade providencial para Deus manifestar o seu poder extraordinário e divino de forma visível aos olhos de todos. E então Jesus faz algo absolutamente extraordinário e miraculoso que muda para sempre a vida daquele homem. Jesus cospe deliberadamente no chão. Jesus faz lodo com a saliva. Jesus coloca o lodo nos olhos do homem cego de nascimento. E Jesus diz com autoridade: vai, lava-te no tanque de Siloé. E quando o homem cego obedientemente vai lavar-se naquelas águas sagradas, ele recebe a visão pela primeira vez em toda a sua vida. Ele, que era cego desde o nascimento, consegue ver pela primeira vez em toda a sua vida inteira. Ele vê a cor vibrante, ele vê a luz que o aquece, ele vê as pessoas ao seu redor, ele vê o mundo criado por Deus. Jesus não apenas cura a doença do corpo, Jesus transforma a doença em uma oportunidade espetacular para manifestar a glória eterna de Deus. Jesus faz o impossível se tornar realidade tangível e permanente. Quero que você conheça também a história de uma mulher que estava completamente curvada há muitos anos. Essa mulher tinha um espírito de enfermidade que a deixava completamente curvada, incapaz de se endireitar, incapaz de se mover com dignidade e liberdade. Ela tinha passado por tantos anos vivendo assim. Anos de humilhação pública contínua. Anos de dor constante e ininterrupta. Anos de ser vista e tratada como alguém amaldiçoado por Deus. Ela tinha perdido completamente a sua dignidade humana. Ela estava isolada socialmente. Ela estava sozinha emocionalmente. Ela estava em uma sinagoga quando Jesus entrou naquele lugar sagrado. Jesus viu aquela mulher de forma tão clara e precisa que parecia que ninguém mais existia no lugar. Jesus viu todo o sofrimento dela. Jesus viu toda a dor dela. Jesus viu toda a humilhação dela. Jesus viu a vida que foi roubada dela. E Jesus chamou aquela mulher e disse com autoridade divina e compaixão perfeita: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E então ele colocou as mãos sobre ela com o poder sobrenatural que fluía dele.
e naquele exato momento sagrado e tocante, a mulher se endireitou completamente. A mulher que estava literalmente curvada há muitos anos se endireitou. A mulher que tinha perdido completamente a dignidade recebeu de volta a capacidade de se mover com graça e liberdade. A mulher que era vista como amaldiçoada foi tocada pela mão amorosa de Deus. Jesus não apenas cura doenças físicas do corpo. Jesus também restaura a dignidade humana que foi perdida. Jesus também restaura a honra que foi roubada. Jesus também restaura a esperança que havia morrido. Quero que você conheça também a história de um homem que estava enfermo por 38 anos. 38 anos. Imagine profundamente isso. 38 anos de doença contínua. 38 anos de sofrimento ininterrupto, dia após dia. 38 anos de esperança que morria toda vez que alguém prometia a cura e não cumpria. 38 anos de dias e noites iguais, sempre na mesma situação de enfermidade. 38 anos é uma vida inteira para muitas pessoas. Esse homem estava deitado à beira de um tanque chamado Betesda, um lugar onde pessoas doentes e marginalizadas se juntavam desesperadamente procurando um milagre. Havia uma lenda popular que dizia que o anjo de Deus mexeria na água periodicamente e o primeiro que conseguisse entrar seria curado milagrosamente. Mas esse homem não tinha ninguém para ajudá-lo a se mover rapidamente. Ele não tinha amigos leais. Ele não tinha família que o cuidasse. Ele não conseguia ser rápido o suficiente por causa da sua enfermidade. Sempre alguém chegava antes dele. Sempre alguém mais rápido e mais forte o ultrapassava. Ele estava preso no ciclo de esperança e desespero contínuos. E quando Jesus chega ali naquele lugar de desespero humano absoluto, Jesus vê aquele homem, específico, que havia perdido completamente toda a esperança de viver. Jesus pergunta para ele com compaixão genuína e amor infinito: "Queres ficar são?" E o homem responde com desespero absoluto: "Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é movida. E enquanto eu vou, outro desce antes de mim." E Jesus, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, diz com poder transcendental: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E o homem, aquele que estava enfermo por 38 anos, aquele que havia perdido completamente toda a esperança de viver, levanta-se imediatamente e de forma miraculosa, instantaneamente, sem dúvida hesitante. Sem hesitação paralisante, o homem que não conseguia caminhar caminha com liberdade. O homem que havia perdido toda a esperança recebe a vida de volta completamente. Você vê? Não importa quantos anos você esteja sofrendo com enfermidade. Não importa quantas vezes você falhou tentando se curar. Não importa quantas pessoas o abandonaram. Deus pode curar de forma instantânea e permanente quando você tem um encontro genuíno com Jesus. Você vê qual é o padrão que está se revelando aqui de forma absolutamente clara? Você vê como em toda a história da Bíblia, desde o começo até o fim, quando as pessoas enfrentam doença grave, quando as pessoas chegam ao seu pior momento, quando as pessoas não têm mais para onde ir, é naquele momento exato que Deus se manifesta de forma poderosa e inquestionável. É naquele momento que Deus mostra o seu poder extraordinário de forma visível. É naquele momento que a cura acontece. Não é uma coincidência, não é sorte, não é acaso do universo. É a natureza essencial do Deus em quem você acredita. Deus é aquele que entra no sofrimento quando você está sozinho e abandonado. Deus é aquele que toma o seu peso sobre si para libertar você completamente. Deus é aquele que transforma o que parecia ser morte em vida verdadeira. Deus é aquele que transforma o que parecia ser fim irreversível em recomeço verdadeiro. Deus é aquele que restaura completamente tudo aquilo que foi destruído. Deus é aquele que faz o impossível se tornar realidade tangível. E o Deus que fez isso em Mateus, o Deus que fez isso em Êxodo, o Deus que fez isso em Lucas, o Deus que fez isso em Marcos, o Deus que fez isso em João, esse é o mesmo Deus vivo que está aqui agora, neste exato momento, escutando você, olhando para você com amor infinito, preparando um milagre para você. Você não está sozinho, Deus está aqui. Agora eu quero que você compreenda profundamente que a Bíblia está falando diretamente de você e da sua situação específica. Quando você lê essas histórias todas, quando você vê como Deus curou aquele homem que sofria, aquela mulher que estava quebrada, esse cego que nunca viu, esse paralítico que não podia se mover,
Deus está te mostrando como Ele age nos detalhes. Deus está te mostrando a sua verdadeira natureza e caráter. Deus está te mostrando que Ele continua sendo exatamente o mesmo Deus poderoso. Deus está te mostrando que você também pode ser curado completamente, porque o Deus que curou naquele tempo, cura agora, neste exato momento. O Deus que tinha poder sobrenatural naquele dia, tem poder sobrenatural hoje. O Deus que transformou vidas antigamente, transforma vidas agora. Jesus não mudou. Os princípios eternos de Deus não mudaram. A fé continua trazendo cura como sempre trouxe. A ação de fé continua abrindo portas que pareciam fechadas. O encontro genuíno com Deus continua transformando tudo. E você pode ter este encontro agora mesmo, neste momento, enquanto você está ouvindo essa palavra. Agora eu quero que você compreenda algo extremamente profundo que vai transformar completamente tudo na sua vida. Quando Jesus tomou sobre si de forma absolutamente literal as nossas enfermidades pessoalmente, quando Jesus carregou voluntariamente as nossas doenças na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço extraordinariamente alto e incalculavelmente profundo, um preço que você não consegue nem começar a imaginar completamente na sua mente finita e limitada. Jesus não apenas sofreu na cruz de forma física e visível, de forma que todos conseguem entender e compreender racionalmente. Jesus sofreu de forma espiritual também, de forma que não conseguimos medir. Jesus sofreu toda a doença do mundo inteiro acumulada. Jesus sofreu toda a dor acumulada da humanidade inteira ao longo dos tempos. Jesus sofreu toda a enfermidade específica que você está vivendo neste exato momento muito particular. Jesus absorveu completa e totalmente toda a enfermidade da humanidade dentro de si quando ele foi à cruz. Jesus morreu literalmente carregando as nossas doenças completas no seu corpo sacrificial e puro. Jesus ressuscitou de forma vitoriosa e triunfante sobre as nossas doenças e sobre a morte, que é o inimigo final a ser derrotado. Isso significa profunda e fundamentalmente que a sua doença atual não é mais poderosa do que a ressurreição eterna de Cristo. A sua enfermidade crônica não é mais forte do que o poder infinito e incomparável de Cristo ressuscitado. A sua dor constante não é maior do que a vitória eterna que Jesus conquistou quando ele saiu da tumba com todo o poder. Se ele venceu a morte, que é o fim definitivo de todas as coisas, ele certamente vence a enfermidade, que é apenas temporária. Se ele venceu a morte, que é o maior inimigo existente, ele certamente tem poder absoluto sobre o seu corpo. Se ele venceu a morte na cruz, ele certamente tem autoridade completa para curar você de forma permanente. E essa não é apenas uma promessa que talvez se cumpra um dia distante. Essa é uma verdade absoluta que já foi completamente cumprida e realizada na cruz do Calvário há 2000 anos. Qual é a sua fé neste exato momento do dia? Você crê verdadeiramente que Jesus tomou pessoalmente a sua enfermidade? Você crê sinceramente que a cura é absolutamente possível? Porque se você crê com toda a fibra do seu ser, então Deus quer fazer um milagre extraordinário na sua vida agora. Deus quer ocupar o seu corpo inteiro com vida restauradora. Deus quer dizer que é recomeço absoluto. Porque a verdade é esta: você não precisa implorar a Deus para te curar. Você não precisa convencer Deus de que você merece cura. A verdade é que Jesus já pagou completamente o preço pela sua cura na cruz há 2000 anos. A verdade é que Deus já tomou a sua enfermidade sobre si. A verdade é que a cura já é sua. O que você precisa fazer agora é simplesmente receber, abrir o seu coração, confiar, acreditar e declarar que a cura é sua no nome de Jesus Cristo. Agora eu profetizo com toda a autoridade que vem diretamente de Deus, que Deus vai trazer cura real e tangível ao seu corpo neste ano. Eu profetizo que a sua enfermidade vai ser completamente eliminada de forma permanente. Eu profetizo que 2026 é especificamente e definitivamente o seu ano de cura absoluta e milagrosa. Eu profetizo com total convicção que você vai testemunhar um milagre tão real, tão concreto, tão indeniável, que você nunca mais conseguirá duvidar que foi Deus quem fez. Eu profetizo que você vai acordar em um dia muito próximo e vai sentir algo completamente diferente e transformador no seu corpo.
Você vai sentir que a vida está voltando aos poucos, mas de forma perceptível. Você vai sentir que as forças estão retornando progressivamente. Você vai sentir que a cura está começando a se manifestar de forma real. Você vai começar a notar pequenas mudanças que se tornarão grandes mudanças. Você vai fazer coisas que não conseguia fazer. Você vai ter energia que achava que tinha perdido para sempre. Você vai respirar melhor. Você vai sentir menos dor. Você vai dormir melhor à noite. E isso não é uma promessa vaga e genérica. Essa é uma declaração profética e específica que vem diretamente do Espírito Santo. Essa é uma declaração de fé que vai se cumprir em sua vida. Prepara o teu coração para receber. Abre-te completamente para receber o que Deus quer fazer. Porque Deus está pronto neste exato momento para fazer o impossível na tua vida. Feche os olhos comigo. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por este dia, por esta oportunidade extraordinária de estar aqui novamente, diante da tua presença sagrada, invocando o teu nome poderoso, declarando a tua fidelidade inequívoca, exaltando o teu poder soberano que cura todas as nossas enfermidades, que toma sobre si as nossas doenças pessoalmente, que transforma o sofrimento em recomeço, que traz vida onde há morte. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que cura, que restaura, que traz vida abundante e restauradora. Senhor, nós declaramos com convicção que a cura está acontecendo agora, neste exato momento, na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que toda enfermidade é destruída pela tua autoridade. Nós declaramos que toda dor é removida. Nós declaramos que todo corpo enfermo é restaurado completamente. Nós declaramos que a enfermidade perde o seu poder. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas em sofrimento profundo que não conseguem descrever. Pessoas que vivem com dor constante que não diminui. Pessoas que passaram por cirurgias que não funcionaram como esperado. Pessoas que tomam remédios pesados que não curam e apenas aliviam. Pessoas que estão consultando médicos que honestamente não têm respostas. Pessoas que estão perdendo completamente a esperança. Pessoas que estão pensando que a doença é definitivamente o fim. Pessoas que estão temendo a morte que pode vir. Senhor, eu vejo aqueles no desespero, na depressão, na solidão da enfermidade. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre extraordinário. Deus vai curar aquilo que parecia absolutamente incurável. Deus vai restaurar aquilo que parecia perdido para sempre. Deus vai trazer vida àquilo que parecia estar morrendo. Senhor, eu profetizo que 2026 é o ano de cura, que é o ano em que os corpos são restaurados completamente, que é o ano do recomeço, que é o ano da vida nova. Pai, coloca no coração uma fé inabalável na cura, uma fé que sabe que Deus tomou a sua enfermidade, uma fé que acredita no impossível. Pai, coloca uma convicção absoluta de que o recomeço é possível. Tira o desespero, Senhor. Tira o desespero que diz que não há cura. Tira a depressão. Tira o medo da morte. Senhor, coloca uma esperança que transborda. Senhor, cura as feridas emocionais profundas daqueles que estão escutando. Cura a ferida dolorosa de abandono e solidão durante a enfermidade. Cura a ferida de terem sido julgados e condenados por terem uma doença. Cura a ferida de terem perdido oportunidades valiosas de vida por causa da enfermidade. Cura a ferida de terem perdido completamente a identidade e o senso de propósito por causa da enfermidade. Cura a ferida de se sentirem inúteis porque não conseguem fazer o que faziam antes. Senhor, coloca bálsamo curativo sobre cada ferida aberta no coração, cada machucado na alma, cada cicatriz profunda na mente. Senhor, coloca uma determinação sobrenatural para buscar cura de forma persistente. Uma coragem extraordinária para tentar novos tratamentos mesmo depois de decepções anteriores. Uma paciência infinita para esperar a restauração completa, sabendo que Deus está trabalhando. Uma fé inabalável para não desistir nunca. Coloca uma garra feroz e determinada para lutar contra a enfermidade com toda a força. Coloca uma convicção absoluta de que a vitória sobre a doença já é dela, porque foi conquistada por Jesus na cruz.
Senhor, coloca nesse corpo a tua vida poderosa. Coloca a energia da ressurreição. Coloca o poder do teu espírito. Coloca a cura do teu sacrifício. Senhor, que comece a experienciar alívio, que a dor diminua, que a esperança ressurja, que a vida recomece. Senhor, abre as portas sobrenaturais para tratamentos eficazes e verdadeiramente funcionais. Guia os médicos com sabedoria divina, que vai muito além do conhecimento médico. Coloca nas mãos daqueles que cuidam uma unção poderosa de Deus. Que todo tratamento que for tomado seja potencializado exponencialmente pelo teu poder transcendental. Que todo remédio seja transformado em cura milagrosa. Que toda terapia seja multiplicada em restauração profunda. Que cada ação médica seja assistida e potencializada poderosamente pelo poder de Deus. Senhor, abre portas de oportunidade médica que antes estavam fechadas. E em nome de Jesus, eu profetizo que essa pessoa vai ser curada completamente. Que essa pessoa vai experimentar a restauração total. Que essa pessoa vai vencer a enfermidade. Que essa pessoa vai prosperar em saúde. Que essa pessoa vai viver uma vida nova, restaurada, cheia de poder. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo extraordinário aconteceu nos bastidores invisíveis do reino de Deus. Algo se moveu, algo foi curado nos mundos espirituais. Você não percebe com os seus olhos físicos, porque a cura espiritual antecede a manifestação física. Mas espiritualmente, nos bastidores do reino celestial, houve uma transformação profunda e inquestionável. Você acabou de orar, você acabou de entregar a sua enfermidade aos pés de Jesus. Você acabou de declarar publicamente que crê que Deus tomou a sua doença sobre si. E sabe que isso não fica sem resposta. Deus não ignora a oração genuína de alguém que está sofrendo de verdade. Deus não deixa a fé sem fruto. Você não é coincidência, você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra transformadora, de que quando a enfermidade ocupa o teu corpo, Deus ocupa com vida e diz que é recomeço. Você já passou por doenças antes, e Deus sempre trouxe cura, não é verdade? Deus sempre teve a solução perfeita. Deus sempre apareceu no momento certo. Deus sempre foi fiel. E nesta enfermidade atual que você está vivendo, não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai curar completamente. Deus vai restaurar tudo. Deus vai trazer o recomeço que você sempre desejou e merecia. 2026 é o seu ano de cura milagrosa. Você ouça bem. 2026 é o ano em que o seu corpo é restaurado completamente. É o ano em que a dor intensa diminui. É o ano em que a vida volta com força renovada. É o ano em que você diz com poder: eu sou curado, em nome de Jesus Cristo. Acredite nisso com toda a força. Declare isso com toda a convicção. Viva isso no dia a dia. Antes de você sair e voltar para sua vida, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo transformador você vai encontrar devocionais extraordinários e especialmente preparados que vão fortalecer a sua fé de forma diária e constante. Esses devocionais vão te sustentar durante todo o processo de cura e restauração, vão renovar a sua esperança, vão aumentar a tua fé. Acesse agora mesmo, comece a sua jornada de restauração total hoje mesmo. E antes de você sair definitivamente, eu quero pedir uma última coisa muito importante. Se você ainda não deu um like neste vídeo que pode ser transformador para a sua vida inteira, clica agora com urgência. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão sofrendo com doença grave e precisam saber que Deus tomou pessoalmente a sua enfermidade sobre si e traz recomeço mesmo quando tudo parece impossível. Deixa nos comentários essa declaração poderosa: Deus tomou minha enfermidade e traz recomeço em minha vida. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações para receber as próximas orações que vão transformar sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe de forma abundante e infinita. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus para sempre. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade sobrenatural, de convicção absoluta e inabalável de que 2026 é definitivamente o seu ano de cura milagrosa, de restauração completa, de recomeço verdadeiro,
de vida renovada e de saúde perfeita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador Supremo, o Redentor infinito, o grande médico de todas as doenças, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, o Senhor e curador absoluto de todas as coisas. Que você viva este dia inteiro cheio de fé genuína, pura e inabalável, e confiança absoluta em Deus. Que você sinta que algo extraordinário e transformador começou a mudar nos bastidores invisíveis do reino de Deus. Que o seu corpo comece a experienciar a cura milagrosa progressivamente. Que a sua alma comece a experienciar a paz profunda e transcendental. Que o seu espírito comece a experienciar a esperança renovada, inabalável e infinita. A paz infinita e eterna de Jesus sobre você neste dia, meu irmão. Amém e amém.